Olá, um abraço para você, um abraço para todos que nos acompanham a partir de agora aqui no Tempo Esportivo. Estamos ao vivo, com muito prazer, a partir de agora, na programação da TV Sete Lagoas, canal 8 da NET. Também estamos ao vivo na página do Facebook da TV Sete Lagoas e ainda no nosso aplicativo. Você pode baixar a qualquer momento o aplicativo da TV Sete Lagoas. Vamos juntos, hoje é terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Vamos falar dos jogos de ontem do Campeonato Brasileiro da Série A. Gente, esse meio de semana reserva confrontos entre os 6 primeiros colocados. Um vai enfrentar o outro. Vai ser uma loucura. Vamos falar também da rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Começa hoje, a antepenúltima rodada. América e Chapecoense nessa briga particular pelo título. O Cruzeiro amanhã no Independência contra o Operário para afastar o risco de queda para a terceira divisão. Vamos destacar ainda o Campeonato Mineiro da segunda divisão. Na verdade é a terceirona mineira, né? Esse meio de semana teremos uma rodada decisiva do hexagonal final e atualizar também as notícias do nosso Democrata Jacaré. Tempo Esportivo de hoje tem a participação dessa fera aí, ó, ao meu lado. Quer dizer, ao meu lado virtualmente, né? Cada qual aí no seu quadrado, ainda em tempos de pandemia. Repórter da Rádio Eldorado de Sete Lagoas, Nelson Rafael. Um abraço, Nelson. Um abraço, Álvaro. Um abraço para você aí de casa. Pandemia, né, Álvaro? Estamos com notícias boas da pandemia. Chegou aí ao Brasil os primeiros lotes da tão esperada vacina. Em Minas Gerais também já chegaram as vacinas para o Covid. A princípio, o pessoal da área de saúde terá aí serão os primeiros a serem vacinados, mas já conseguimos ver o início do final dessa pandemia que assombrou esse ano de 2020 de todos nós, né? Aqui a gente está fazendo o programa justamente de forma virtual por causa da pandemia, mas em breve vamos ter o final. E muito futebol, né? Mesmo com pandemia, sem pandemia, jogador sendo substituído no intervalo porque chegou o resultado atrasado do Covid. O futebol, a bola não para não, tá rolando. Vamos ter aí rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B já iniciando hoje. Amanhã rodada quente da Série A também. Vamos ter amanhã também rodada do Campeonato Mineiro da terceirona, né? E o futebol não para com pandemia ou sem pandemia, Álvaro. Bacana, bacana, Nelson. A gente já libera aqui o WhatsApp para quem quiser interagir, para quem quiser participar do Tempo Esportivo, sempre às 11 da manhã e às 7 horas da noite, diariamente. 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade para participar, para mandar sua pergunta, sua observação. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com a sequência do Tempo Esportivo. Segura aí. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre,
dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta, vamos juntos ao vivo nesta terça-feira. O meu glorioso amigo Nelson Rafael está na área e ele tem notícias do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Aliás, o Nelson, trata-se de uma questão até de nomenclatura mesmo, né? Porque esta segunda divisão, na verdade, é a terceira. Porque você tem o Campeonato Mineiro do módulo 1, você tem o módulo 2, que na verdade é a segunda divisão, e você tem a segunda divisão, que a federação chama de segunda divisão, que na verdade é a terceira. E depois eu fui descobrir, depois de muito pesquisar, eu fui entender o porquê disso. É porque na época em que o América foi rebaixado para o módulo 2, ele teria que disputar o Campeonato Brasileiro da Série C e a CBF não estava autorizando, aliás, da Série B na época, depois ele foi para a Série C. A CBF não estava autorizando, na época, equipes de divisões que não fosse a primeira, né, dos estados, a disputarem a Série B. Aí a federação deu esse jeitinho brasileiro, né? Aqui é o país do jeitinho. Então, mudou o nome, ficou parecendo que o módulo 2 era uma extensão da primeira divisão. O que para ser sincero, não é verdade.
O módulo 2 é a segunda divisão. Mas, enfim, como está a terceirona, parece que vamos ter aí rodada importantíssima do hexagonal final. Vai ter um jogo aí, Nelson, preste bem atenção. Um time de Santa Luzia contra um time de Contagem, jogando lá em Nova Lima. Ah, beleza, hein, rapaz? É isso mesmo, Álvaro. E essa terceira divisão, né, a segundona, é sempre muito observada, principalmente pelo pessoal do Democrata, que tem ali alguns jogadores que podem ser contratados. Inclusive, Álvaro, nesse jogo que você acabou de falar, que será um jogo entre o União Luziense contra o Contagem, no União Luziense, o torcedor do Democrata vai se lembrar do Rafael Leme, zagueiro, que jogou em 2020 com a camisa do Democrata. Ele até participou conosco aqui no Tempo Esportivo. Ele é lá de São Paulo, conversou conosco aqui. E também, no Contagem, vão se enfrentar. Tem o Rafinha, o capitão do Democrata no ano de 2020, também participou conosco aqui. Então vai ter aí um confronto entre esses dois jogadores que ano passado vestiram a camisa do Democrata. No União Luziense tem outro muito conhecido aí no futebol mineiro, né? Léo Salino. Então é o campeonato mineiro da segunda divisão, com vários jogadores que poderão ser aproveitados no módulo 2. Olha, Álvaro, o hexagonal final, ele teve seu início no dia 9 de janeiro. Daí esse hexagonal final vai sair aí as duas equipes que irão disputar já o módulo 2 a partir do segundo semestre, porque já está praticamente acertado que será mesmo só no segundo semestre. Disputam aí o Santa Catarinense, Contagem, a equipe de Aimoré. Santa Ritense, né? Isso, Santa Cataritense. Não, Santa Ritense, de Santa Rita do Sapucaí. Isso, Santa Ritense. O Contagem, a equipe do Aimorés, que tem sede ali em Ubá, União Luziense, Uberaba e o Poços de Caldas. Desses 6 vão sair aí as duas equipes que irão disputar o módulo 2. Lá na primeira rodada do hexagonal final, aconteceu no dia 9 de janeiro, o Santa Ritense empatou em 1-1 com a equipe do Contagem, jogo lá em Santa Rita, né? Na verdade, o jogo foi em São Sebastião do Bela Vista, viu, Álvaro? Esse confronto. O Aimorés derrotou 3-0 a equipe do União Luziense, jogo disputado em Ubá, e a equipe do Uberaba venceu a equipe do Poços de Caldas 1-0. Na segunda rodada, que foi no sábado passado, dia 16, União Luziense venceu 2-0 o Santa Ritense, lá no Frimisa, famoso campo aí de Santa Luzia. Uberaba venceu a equipe do Contagem 1-0 e o Poços de Caldas foi derrotado pela equipe do Aimorés 1-0 também. Sendo assim, a classificação está com Aimorés 6 pontos e Uberaba 6 pontos. União Luziense 3 pontos, Contagem 1 ponto, o Santa Ritense 1 ponto e o Poços de Caldas é o lanterna da competição. Próxima rodada do campeonato, né? Que será já disputada amanhã, já é dia 20, a terceira rodada. A partir das 3 horas, teremos aí Aimorés contra Uberaba, jogo lá em Ubá, no estádio Afonso de Carvalho. No mesmo horário, Contagem vai jogar contra o União Luziense, jogo que nós destacamos aqui no início, partida lá no Alçapão do Bonfim, estádio que eu sei que você gosta demais, viu, Álvaro? Lá em Nova Lima. E o Poços de Caldas, aí um pouquinho mais tarde, às 19 horas, vai enfrentar o Santa Ritense, jogo lá no Ronaldão, em Poços de Caldas. Então, pode ter muitas definições aí nessa terceira rodada do hexagonal final da segunda divisão, né, Álvaro? Outras equipes que também disputaram, só para a gente dar a informação completinha, e não se classificaram nesse hexagonal final, por aí o Três Corações, o time lá da cidade do Pelé, né? O Passense, também o América de Teoflotone e o Betis. Essas equipes não se classificaram para o hexagonal final, disputaram o início da segunda divisão, mas não avançaram. Ô, meu caro Nelson Rafael, eu não sei se você sabe, se você já ouviu falar, tem um time aí que disputava muito essa segundona mineira, que é o Minas, de Boa Esperança. E aí, você falando da segundona, me veio uma situação aqui.
Você sabia que o Atlético jogou contra o Minas de Boa Esperança? O Minas já jogou a primeira divisão do Campeonato Mineiro. E teve um jogo Atlético e Minas, lá em Boa Esperança, que aconteceu um fato que virou notícia no mundo inteiro, recorde mundial de gols relâmpagos. O Atlético fez 3 gols em 140 segundos, menos de 3 minutos. E o mais impressionante, os 3 gols de um meio atacante que o Atlético tinha, que aliás era um grande jogador, jogou no São Paulo também, o Renato Morungaba. Não é de sua época, não, mas o mundo já existia antes do ano 2000, viu, Nelson? Depois você pesquisa aí para você ver. Renato Morungaba era um meio atacante. Esse jogo foi no Campeonato Mineiro de 1989. E veja só você, o Jair Pereira era o técnico do Atlético, me lembro como se fosse hoje. E o Atlético, inclusive, naquele ano foi bicampeão mineiro. Tinha ganhado em 88, ganhou de novo em 89. Jair Pereira, o treinador, e o Atlético foi lá em Boa Esperança e meteu 7-1 no Minas, com 3 gols do Renato Morungaba em pouco mais de 2 minutos. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Nada. Tem nada a ver. Mas é porque me veio essa história aqui daquele time do Galo, que era um timaço. O único jogador ruim daquele time era o goleiro, o Rômulo, que era até piloto de avião, que era muito frangueiro. Mas você tinha ali o Zanata na lateral direita, o Luizinho na zaga, com o Batista. O Luizinho depois foi vendido para o futebol de Portugal. Você tinha o Paulo Roberto Prestes na esquerda. Era um time fantástico. Tinha o Éder Aleixo, o Robertinho. Ah, saudade, gente. Ah, saudade. E o Jair Pereira era o técnico do Atlético. Mas, ô Nelson, vamos mudar de assunto. Já que você citou aí módulo 2, segundona, vamos atualizar as notícias do nosso democrata Jacaré, porque uma notícia que está circulando aí, eu não sei se procede, é que talvez o módulo 2 só será disputado no segundo semestre e não paralelo ao Campeonato Mineiro do módulo 1. Se isso for verdade, eu acredito que muda muita coisa no planejamento do democrata, né? Perfeito, Alves. Semana passada até estive conversando com Daniel Calazans, ele é diretor-geral democrata, pega ali a pasta do futebol, ele é o verdadeiro faz tudo lá no Jacaré, braço direito do presidente Renato Paiva. E ele me confirmou essa informação, Alves. A Federação Mineira disponibilizou algumas datas já ao longo a partir de agora de fevereiro até praticamente outubro, para que os times que disputem o módulo 2 definam qual será a melhor sequência para a realização do módulo 2. Vai haver uma reunião em fevereiro, próximo mês agora, junto ali no início do Campeonato Mineiro da primeira divisão, do módulo 1, né? E essas equipes do módulo 2 vão definir a data para o início do módulo 2. O Daniel me falou que eles conversam ali entre todos os times, né? As 12 equipes, tem 10 classificados, vão subir 2 agora da terceira divisão, e há uma tendência mesmo para que essas equipes entrem em um acordo para disputar somente no segundo semestre. Por que isso? O Daniel me falou principalmente pelo lado democrata. É a organização, o recolhimento de receitas, novas receitas, mais tempo para a formatação de um time. Vai poder se utilizar também muitos jogadores que atuaram na primeira divisão, por exemplo. A gente sabe que no interior de Minas Gerais pode se aproveitar muitos jogadores que atuaram na primeira divisão. Então há um consenso que será melhor para se disputar a segunda divisão apenas no segundo semestre, a partir de junho, julho, por ali, viu, Álvaro? Aí eu fico pensando como é que vai ser a terceira divisão, né? Será que seria junho, julho, até setembro, e depois a segundona viria, por exemplo, em outubro? Porque se for paralelo, nessas competições acontecerem ao mesmo tempo, será muito ruim. Muitos atletas que atuam no módulo 2 acabam atuando também na terceirona, né, Nelson? Vamos aguardar, né? Seria o inverso, né? Quando o módulo 2 é paralelo ao módulo 1, poderia se aproveitar muitos atletas do módulo 1 para o módulo 2, né? Acaba que vai ser agora, a terceira divisão vai ser um pouquinho prejudicada por causa disso, né? Até é natural quando se tem ali a segunda fase do módulo 2,
várias equipes contratam ali alguns atletas do módulo 1, porque o módulo 1 também já se encerrou, está na segunda fase, aquelas equipes que nos classificaram, cede atletas para o módulo 2, pode haver essa inversão, mas provavelmente a segunda divisão, a terceirona, ficaria um pouquinho mais para o final do ano. Nosso amigo Lucas, aqui do Bairro Progresso, está perguntando desde quando o Democrata não disputa o módulo 1. Desde 2008, foi a primeira vez que o Jacaré esteve na primeira divisão. Agora, que coisa engraçada, né? O que é o futebol? O Democrata estreou no módulo 1 em 2008, um jogo na Arena do Jacaré, contra o Atlético, era centenário do Atlético, 2008, o Galo estava fazendo 100 anos, e o Democrata ganhou o jogo. O Democrata ganhou do Atlético, de 1-0, né? Porque eu esqueci o nome do zagueiro que fez o gol lá. E ganhou o jogo. E agora, pasmem, foi o único jogo que o Democrata ganhou naquele campeonato. É inacreditável. Então, já são aí 13 anos longe da primeira divisão. Seria muito bom que em 2022, né? Quer dizer, o Democrata tem que jogar o módulo 1 em 2021 e tentar o acesso para o módulo 1 para a temporada 2022. Seria muito bacana. Nelson Rafael, começa hoje a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aqui colocar aquele glorioso óculos, meu amigo. 36ª rodada. Hoje, às 4 da tarde, em Pelotas, Brasil e América. 7h15, vários jogos. Em Florianópolis, Avaí e Juventude. Em Maceió, CRB e Figueirense. Em Ribeirão Preto, Botafogo e CSA. Em Aracaju, Confiança e Sampaio Correia. 9h30 em Curitiba, Paraná e Cuiabá. Amanhã, 4 horas em Campinas, Guarani e Vitória. 7h15 em Recife, Náutico e Oeste. 9h30 no Independência, Cruzeiro e Operário. E na quinta-feira, às 5h45 da tarde, em Chapecó, Chapecoense e Ponte Preta. Agora veja só você, Nelson. O América tem 68 pontos e a Chapecoense tem 67. É uma briga separada para ver quem vai ser campeão. A América busca o tricampeonato da Série B, a Chapecoense busca o título que ela ainda não ganhou. Depois, há uma diferença de 10 pontos para o terceiro colocado, o Cuiabá. Mas o Cuiabá, se ganhar mais uma partida aí, fica com a situação praticamente definida também. 58 pontos tem o Cuiabá. E aí a quarta vaga é aquela que realmente está em aberto, porque o Juventude tem 55 pontos, o CSA tem 53, Ponte Preta e Operário 51 e o Avaí 49. O Avaí joga contra o Juventude. Se o Avaí ganhar esse jogo hoje, lá em Florianópolis, ele vai a 52 e segura o Juventude com 55. O CSA vai jogar em Ribeirão Preto com o Botafogo, pode ir a 56. A Ponte Preta vai jogar só quinta-feira contra a Chapecoense, mas pode ir a 54. O Operário enfrenta o Cruzeiro amanhã, se ganhar no Independência, vai a 54. Mas o Cruzeiro precisa pontuar porque ainda corre risco de queda. Não tem mais chance de acesso, mas corre risco de queda. Temos aí algumas imagens do último treino do Cruzeiro. Para mim, o Nelson, o técnico Luiz Felipe Scolari perdeu completamente o comando desse time do Cruzeiro depois das últimas declarações. Você comandar uma equipe e dizer que a equipe não tem qualidade nenhuma, falar isso publicamente, eu não sei nem como é que ele está olhando nos olhos desses jogadores. A gente sabe que o time é ruim, é fato. Também não é pior do que os outros times da Série B, a maioria. Vai dizer para mim aqui que 15, 16 times dessa Série B tem elenco melhor que o Cruzeiro? Não tem. Agora, o treinador também falar isso publicamente não é brincadeira, não. Ou ele é homem demais ou ele é doido. Eu não sei qual das duas possibilidades. Enfim, o Cruzeiro precisa pontuar amanhã contra o Operário e o Operário na briga pelo acesso. Ele pode terminar a rodada a 1 ponto do G4, Nelson. É complicado, né, Álvaro? Cruzeiro, 5 pontos. Todo mundo que vem ali atrás do Cruzeiro, pegando ali o 17º, que é a equipe do Vitória, Náutico e Figueirense, todo mundo com 39 pontos. Então está aí 5 pontos do Cruzeiro, que tem 44 pontos. Você vê como que está um pouquinho, começa a acender a luz vermelha lá no Cruzeiro. O Felipão veio a público falando que jogador Cruzeiro não é problema mental, não é problema psicológico, é mesmo parte técnica que é fraca. E aí a gente olha o elenco do Cruzeiro, o plantel, realmente, se for comparar nome por nome
com outras equipes da Série A, o Cruzeiro tem um elenco... Da Série B. Da Série B, o Cruzeiro tem um elenco muito superior, né? Você vai ver, o Felipe Machado pertence à equipe do Grêmio, tinha lá, até outro dia, o Arthur Kaique, que já foi embora, mas veio do Bahia Série A, tem aí o Rafael Sobis, que veio do Ceará, que estava disputando a Série A, tem o William Pote, que veio do Internacional, chegou a jogar a Série A esse ano de 2020, o Fábio não se fala, o Kaká é um grande jogador, o Manuel também ano passado jogou pelo Corinthians, estava na equipe da Turquia, no Galatasaray, se eu não me engano, estava jogando Série A ano passado. Então o Cruzeiro, o elenco, no nome, se a gente comparar no papel, é superior que quase todas as equipes dessa Série B. Não deu liga nem com o Ney Franco, não deu liga com o Anderson Moreira, não deu liga com a Adilson Batista. Adilson Batista, que parece que tem notícias aí que já melhorou, né? Sofreu um infarto assistindo o jogo do Cruzeiro esses dias. Brincadeira. Ele entrou na UTI lá em Curitiba, numa situação gravíssima, infarto do miocárdio, meu amigo. É quando entope a veia que bombeia o sangue para o coração. Aquilo ali é um perigo, viu? Mas felizmente ele já está fora da UTI, né? Graças a Deus. E não deu liga com o Filipão também. No início ali, na apresentação do Filipão, parece que o time ia embalar, que ele ia ajeitar as casas, chegou a sonhar com o acesso, depois desandou tudo. E aí, uma característica muito forte do Filipão, né, Álvaro? Você vai concordar comigo, que ele sempre foi muito o paizão, passar a mão na cabeça do jogador, fechar o grupo, fazer uma família, e não está conseguindo fazer isso na equipe do Cruzeiro. E aí o torcedor já acende, olha, passaram-se 4 treinadores nos últimos 12 meses do Cruzeiro. Nenhum deles deu liga. Antes disso, já tinha trocado um monte de jogador. Será que o problema do Cruzeiro, de treinador, será que o problema é mesmo os jogadores? Ou algo externo está influenciando e muito dentro desse elenco cruzeirense? Tem muita coisa aí que o torcedor ainda não sabe, viu, Álvaro? Agora, o detalhe, Nelson, é o seguinte. Você tem uma situação... O Cruzeiro precisa de 1 ou 2 pontos para não correr risco de queda. Vai ter o Operário e o Náutico em casa. Se ele empatar os 2 jogos ou ganhar um dos jogos, ele já está completamente livre do risco de queda. Só não pode deixar para a última rodada, porque pode ser lá em Curitiba contra o Paraná, que o Paraná talvez chegue brigando para não cair, né? Não há necessidade de levar o drama, né? Só te interrompendo, Paraná e Náutico podem ser confrontos diretos, né? Confrontos diretos. Paraná e Náutico o Paraná 36 pontos e o Náutico 39. O Cruzeiro tem que tentar matar isso amanhã, porque senão vai virar um drama. Vai virar um drama nas 2 últimas rodadas. Então ele precisa tentar pontuar amanhã para não levar, porque só falta isso, né, para o torcedor do Cruzeiro. Só falta terminar o campeonato brigando para não cair para a 3ª divisão. Não falta mais nada. Falta mais nada. Quer dizer, se perde amanhã para o Operário, a situação pode ficar dramática realmente. Então, vamos aguardar esse jogo, passa a ser um jogo de risco. Agora, muitos protestos, Nelson, as torcidas, eu tenho uma informação aqui que quebraram o carro, literalmente, hoje pela manhã, do Sérgio Nonato, que foi diretor do Cruzeiro, que ele teve que sair correndo, abandonar o carro no meio da rua lá em Belo Horizonte, quer dizer, matar o Nonato lá no meio da rua. Eu acho até que essa turma deveria mudar de Belo Horizonte. Esse pessoal corre risco de morte. Que, aliás, é outra... nós temos que fazer um programa depois só sobre o Cruzeiro. Ilude-se quem acha que 1,5 bilhão de dívidas, que esse montante foi constituído pelo Wagner Pires, o Sérgio Nonato e o Itaí Machado. Eles, na verdade, também ajudaram a aumentar a dívida. Mas a gente tem informações que os primeiros problemas vieram da gestão dos irmãos Perrelas. Eu já falei aqui também, Nelson, aqueles pontos que o Cruzeiro perdeu na Série B, os 6, eles foram fruto de uma negociação mal feita na gestão do Gilvande Pinho Tavares. Não adianta achar que tudo é o Serginho e o Itaí Machado. Eles foram péssimos. Estão, inclusive, respondendo a processo na justiça. Mas é muita inocência achar que em um ano e pouco, aconteceu esse tanto de problema. O Cruzeiro vem sofrendo execuções fiscais há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Então,
esse caminho de quebrar carro, de querer matar as pessoas, isso aí também não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Eu fosse o Serginho, eu iria embora de Belo Horizonte. Tá correndo risco. Ele, a família dele, o torcedor é muito passional, uma hora pode acontecer um problema muito sério, né? Quer dizer, quebrar o carro dele já foi muito sério. E para não dizer que é só a torcida do Cruzeiro, em 2019 a torcida do Atlético quebrou o carro do Marcos Rocha todo lá na entrada da Cidade do Galo também. O time vinha numa sequência ruim, 2018, 2019. Então, infelizmente, tem essas questões aí né, o torcedor, ele perde a razão, a noção e parte para um lado que é muito ruim. Mas há um protesto marcado para essa semana e estão pedindo que o presidente Sérgio Santos Rodrigues renuncie, que ele não seja mais o presidente. E aí eu fico pensando, Nelson, queria te ouvir também. Se isso me lembra mais ou menos, aqui guardadas as devidas proporções, me lembra o Democrata aqui de Sete Lagoas. Teve uma época que tinha uma turma pedindo para o Renato Paiva não ser o presidente, que era contra a diretoria. E eu fico pensando, se essa diretoria do Democrata largar o clube, quem vai pegar? E eu fico pensando no lado do Cruzeiro, lá o Sérgio Santos Rodrigues. É um problema gravíssimo também. Se ele renunciar, quem vai pegar, o Nelson? Será que esse é o caminho? Não, não é, né, Álvaro? Aí entra num círculo vicioso. O Cruzeiro precisa, sim, ter pessoas que gostem do clube, pessoas, além de gostar, têm que ser competentes. Porque, para pegar o clube na situação, você falou bem, 1 bilhão e quase meio já de dívidas para administrar. O torcedor tem que ficar ciente que essa dívida dos 6 pontos, Álvaro, não foi paga o valor. O Cruzeiro perdeu 6 pontos, mesmo assim não pagou. Pode correr o risco de iniciar o próximo Campeonato Brasileiro já com até menos de 12 pontos, porque não pagou. E tem mais execuções para vir ao longo da temporada, execuções da FIFA, e a FIFA não está de brincadeira. O Cruzeiro pode chegar ao ponto de ser rebaixado para a Série C direto por conta de dívidas na FIFA. E aí, ó, o torcedor adiantar, pedir o afastamento do presidente, mas quem é que está se disponibilizando a arrumar a situação do Cruzeiro? O torcedor, ele tem quem indique? Não tem. O torcedor, ele é passional, ele vai quebrar o carro? Vai. Mas também tem que pensar quem é que vai tomar as rédeas da situação. É muito delicado. É um verdadeiro, vamos usar a analogia, é um navio afundando. Não tem capitão que salva um navio afundando, não, para ir lá e tampar o buraco. O Cruzeiro está numa terra arrasada, que eu vou falar com você, viu, Alves? Se não tiver um gestor com a capacidade suficiente para tirar, a não ser que venha aí um árabe desses da vida e coloque dinheiro lá, na torneira aberta, para poder tirar o Cruzeiro dessa situação. Porque se não tiver um gestor competente para tirar ele, não vai não. E o Sérgio Santos Rodrigues, ele sozinho também não vai dar conta, não. Ele chegou lá no Cruzeiro falando que ia fazer tudo, bateu no peito, e aí ao longo dos meses ele viu que sozinho ele não dá conta. Vai ter que chamar pessoas para ficar do lado dele, pessoas competentes, para conseguir fazer isso, viu, Álvaro? É isso aí. Eu acho que também não é o caminho, né, o presidente renunciar. Agora, ele poderia também falar menos bobagem, garantir acesso, garantir que o Cruzeiro vai voltar mais forte, que ia voltar, aí não voltou, fazendo live, ó, torcedor, hoje nós vamos anunciar um craque, aí quando você vai ver é Dirceu Lopes treinando categoria de base, coisas assim que beiram o amadorismo, né? Ele pode melhorar nisso aí, mas eu acho que nesse momento não tem ninguém melhor do que ele. A situação é muito grave, muito grave. E a cada dia, é bom que o torcedor saiba disso, você tem o incremento da dívida com os juros. O Cruzeiro tem em dívidas a vencer nos próximos 180 dias em instituições bancárias mais de 150 milhões de reais. Isso aí é uma bola de neve, porque vai ter que pegar outro empréstimo para tapar esse. E vai pegando, e vai acumulando juros. O que seria a salvação nesse momento? Eu acho vender uma parte do patrimônio imediatamente, rapidamente, mas aí tem que ver se a hora que vender, se o governo federal não vai lá e vai pegar o dinheiro todo, né? Aí tem que ver juridicamente como é que seria isso. Tentar urgentemente, mas aí com esse discurso do Filipão não tem jeito.
revelar jogador para tentar vender alguém. Né? Olha o caso do Orejuela, lateral direito, por exemplo. Todo mundo sabe que o Cruzeiro está desesperado atrás do dinheiro do Orejuela. O Grêmio saiu da negociação, o Atlético está fazendo, não posso dizer o termo aqui, né? Fazendo beicinho, né? Não é esse o termo que a gente usa, mas fazendo, né? Jogo demorando, morosidade. Já podia ter fechado o negócio. Não fechou. E o clube com quase 4 meses de salário atrasado. Muito complicado. Eu vou chamar um intervalo, porque na volta nós vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã, meus amigos, ó, quem tem, testa o coração aí, viu, que amanhã vai precisar. Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né?
Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Estamos de volta com o Tempo Esportivo. E você, torcedor, você já fez a simulação do Campeonato Brasileiro da Série A? Eu já fiz a minha. Eu fiz ela certinha, né? Aí o negócio não estava do jeito que eu queria, eu fui mexendo lá, até dar certo. Mas, por exemplo, na minha simulação eu coloquei Palmeiras e Corinthians empatando. Já deu errado, né? Porque o Palmeiras ganhou ontem. Vamos chamar os gols de ontem? Jogos válidos pela 30ª rodada, foram 2 jogos. Lá em Goiânia, debaixo de muita chuva, o Flamengo fez 3-0 no Goiás. O Goiás está praticamente rebaixado. E lá, na Arena Palmeiras, no Allianz Parque, o Palmeiras enfiou 4-0 no Corinthians. Impressionante esse Palmeiras, finalista da Copa do Brasil, finalista da Libertadores e a 6 pontos do líder São Paulo no Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. E o jogo a menos do Palmeiras é contra o Vasco. Então a chance de encurtar para 3 pontos é muito grande. Palmeiras que ainda pode, se ganhar do Santos semana que vem no Maracanã, ganhar a Libertadores, dia 7 de fevereiro já estreia no Mundial de Clubes lá no Catar. Esse tal desse Abel Ferreira, esse treinador aí português, pelo amor de Deus, viu? Deixar o homem vai ganhar tudo. Impressionante, Nelson. E Palmeiras dentro do G6, Flamengo dentro do G6, e você já pode emendar aí, ó, porque amanhã começa a 31ª rodada. Nós vamos ter São Paulo e Internacional, líder contra vice-líder, Atlético e Grêmio, terceiro contra o sexto, jogo em Porto Alegre, e na quinta-feira, Flamengo e Palmeiras, o quarto contra o quinto. Bota o comprimidinho debaixo da língua, meu filho, que amanhã vai ser tenso, viu? O negócio vai ser tenso amanhã. Lembrando ainda, Nelson, que Flamengo e Inter já fizeram 30 jogos e os outros 4 times aí do G6 fizeram 29 jogos. Tem um jogo a menos. São Paulo também fez 30 jogos. Pois é, São Paulo e Inter. Os dois. Os outros... né? Não, errei aqui. São Paulo e Inter, 30 jogos. Atlético, Grêmio, Flamengo e Palmeiras, 29. Perfeito. A rodada eletrizante. 6 primeiros colocados vão se enfrentar. Um jogo complicadíssimo para São Paulo e Inter. São Paulo vem aí 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, derrapando. Em compensação, o Inter vem avassalador com Abel Braga. O pessoal criticou muito, mas agora chega aí o Abel Braga podendo ser campeão, Alvo, e parece que o Inter já até contratou um outro treinador para assumir no próximo ano. E aí como é que fica a diretoria lá, né? O Atlético, um jogo complicadíssimo contra o Grêmio, jogo lá no Olímpico. O Atlético ganhou no primeiro semestre 3-1, mas no primeiro turno, né, 3-1 no Mineirão, mas foi aquele jogo que o Keno fez 3 gols, mas a história muda, o jogo é lá no Olímpico. O Grêmio vai vir querendo encurtar essa distância aí para entrar no G4. O Palmeiras e o Flamengo vão se enfrentar, um jogo complicadíssimo também. O mesmo Flamengo vindo aí de 2 derrotas consecutivas, Rogério Ceni, de certa forma, até balançando no cargo. Compensação, o Palmeiras vem avassalador, venceu o Corinthians ontem. Mas o Flamengo vem de 2 derrotas não, né, Nelson? Ele ganhou ontem. Não, ontem antes da partida de ontem, os 2 ganharam, né? Agora vai ser, mas mesmo assim, um jogo complicadíssimo contra a equipe do Palmeiras. Você falou bem como faz a diferença um treinador. Muitos falam, futebol quem ganha é o jogador, é dentro de campo. Treinador não entra em campo, não. Olha para você ver como que o Palmeiras está provando o contrário, né? Luxemburgo estava lá com o mesmo elenco, sem impor e nem tirar o jogador. A diferença é o Felipe Melo, que está contundido. Mas olha a alma que esse Abel Ferreira deu para essa equipe do Palmeiras. E aí, no cumprimento da rodada, tem aqueles jogos que já não estão sendo mais interessantes, né? Botafogo e Atlético Goianiense, Curitiba e Fluminense, Goiás e Ceará, Bahia vai enfrentar o Atlético Paranaense, Fortaleza vai jogar contra o Santos e o Vasco contra o Red Bull Bragantino e Sport contra Corinthians.
o Atlético Goianiense contra o Botafogo. Aí já não tem mais interessante. O que vai pegar mesmo nessa rodada, Alvo, é esses 3 jogos entre os 6 primeiros times da tabela, e daí pode-se ter muitas definições nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Após essa rodada, para a maioria vai restar apenas 6 jogos. Não, na verdade, para a maioria vão restar 7 jogos. 7 jogos, né? E para quem tem um jogo a menos, no caso do Atlético, aí, ainda 9 jogos, né? Porque ele só fez 29. Ainda tem 10 jogos para fazer. Faz um jogo amanhã, terá 9 jogos. Na verdade, vão restar 8 rodadas e para quem tem um jogo a menos, 9 jogos. Agora, o detalhe é o seguinte, viu, Nelson? Eu estou aqui pensando com meus botões. O Grêmio tem o Atlético amanhã e ele tem o clássico com o Internacional no domingo, rapaz. O Palmeiras, ele tem essa sequência, o Flamengo. Semana que vem, Palmeiras e Santos, teoricamente, vão se preocupar com a decisão da Libertadores. O título da Libertadores, o título da Copa do Brasil, que o Palmeiras está nas 2 finais, e um eventual título do Mundial, se o Palmeiras for para o Mundial, isso renderia ao Palmeiras 150 milhões de reais, rapaz. 150 milhões. Eu não sei se ele vai querer colocar isso tudo em risco para disputar os 32 milhões que vale o título de campeão brasileiro. De todas as competições aí, o que menos paga é o brasileiro. Eu fico achando que o Palmeiras vai acabar botando reservas e tal. Porque se ele for nessa toada aí, vai acabar ganhando tudo, né? Impressionante a sequência do Palmeiras. Teve aquele jogo ruim com o River Plate, depois recuperou aí e veio numa sequência muito boa. E teve para ganhar do Grêmio, hein? Sexta-feira passada. O Grêmio empatou no finalzinho. Senão o Palmeiras estaria, inclusive, à frente do Atlético nesse momento. Enquanto a gente finaliza aí os lances dos gols de ontem, que a gente está vendo aí, falando já do Atlético, o Jair está suspenso, né, Nelson? Deve entrar o Alan Franco. Como parar esse Grêmio lá em Porto Alegre, meu amigo Nelson? Complicado. Jair recebeu o 3º cartão amarelo, importantíssimo jogador. Recebeu o cartão amarelo na última partida contra o Atlético Goianiense, importantíssimo no esquema tático do Jorge Sampaoli. Inclusive marcou o gol, né, nessa última partida. E o Alan Franco parece que está recondicionado a sua forma física. Ele que sentiu muito o Covid-19 quando contraiu, né? Ele ficou mesmo com a forma física muito prejudicada. Deve receber aí mais uma oportunidade no time titular do Sampaoli. Inclusive, deu entrevista coletiva ontem no CT de Vespasiano e falou que esse jogo será completamente diferente daquele 3-1 no primeiro turno. Ele, inclusive, participou daquele jogo também. Eles reconhecem que a equipe do Grêmio é muito bem armada pelo treinador Renato Gaúcho. E vamos ter também, né, Alvo, um certo confronto que se ficou marcado aí já desde 2019 entre Sampaoli e Renato Gaúcho. Grêmio e Santos, eles participaram, teve uma discussão, uma rusga entre os dois. Esse ano passado, no primeiro turno, já pelo Atlético Sampaoli, o Gaúcho lá pelo o Grêmio novamente, eles não se trocaram, se bicaram. Fica aí a expectativa de amanhã. São 2 excelentes treinadores. Jogo difícil, né? O Grêmio agora vai querer, como eu falei agora há pouco, vai querer engrossar a vida. O Grêmio sempre é duro no Estádio Olímpico, mesmo sem torcida. A Arena Grêmio agora, né, mudou o estádio, a Arena Grêmio, mesmo sem torcida. E lá no Rio Grande do Sul, se eu não me falha a memória, a última vitória do Atlético sobre o Grêmio lá foi ainda em 2013 ou 14, um cruzamento do Bernard, gol do Jô. De lá para cá, o Atlético não venceu mais o Grêmio quando vai até o Rio Grande do Sul jogar, não, né, Alves? Não. Aquela foi a última vez. Aquilo foi em 2012, na verdade. Eu pensando em 13 ou 14, mas foi em 12, então, né? Que o Atlético foi vice-campeão brasileiro, o campeão foi o Fluminense. Eu só estou aqui, eu vou chamar uma matéria, tem uma matéria do treino do Atlético aí, os preparativos, a delegação embarcando para Porto Alegre. Eu estou preocupado com a bola aérea do Diego Souza e do Kahneman, o zagueiro argentino. E como o Atlético vai, né, o Jean-Pierre, o PP, essa turma, não sei se todo mundo vai jogar, como é que vai cobrir as costas dos laterais. Eu estou pensando nisso aqui.
Porque não pode vacilar. Grêmio não é Atlético Goianiense. Que o Hever saiu doido atrás do jogador do Atlético Goianiense lá, não conseguia pegar e o time goiano fez o gol, mas já estava 3-0, não deu problema. Grêmio não é Atlético Goianiense. Grêmio não é Bragantino. Grêmio é outro patamar. Então tem que pensar isso aí com muito cuidado. Espero que o São Paulo esteja atento a isso. Vamos ver aí a matéria do treino do Galo para o jogo de amanhã, 7h15 da noite em Porto Alegre, Grêmio e Atlético. Intensidade e confiança, duas palavras que o Galo conhece bem. E depois de uma grande vitória, foi nesse ritmo que o time se reapresentou na manhã dessa segunda-feira na cidade do Galo. Na atividade, grupo dividido. Titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto outro grupo fez trabalhos com bola nos campos 6 e 7. Preparação para seguir firme na briga pelo título. Foi uma vitória muito importante, que nos sigue metendo aí na pelea por conquistar el título. Ahora contra Gremio va a ser otra final de todas las que tenemos, entonces esperemos estar a la altura de este compromiso y ganar, que es lo más importante para seguir en la lucha por el título. O Atlético enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, na Arena do Grêmio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Seguramente van a querer proponer mucho más de lo que quisieron proponer acá de visitante, entonces nosotros tenemos que hacer un juego inteligente, saber que esos 3 puntos también son muy pero muy importantes para nosotros y nada, hacer nuestro juego, hacer nuestro trabajo y que seguramente con esos motivos nosotros vamos a poder conseguir. Muito bem. Ô Nelson, algo mais para a gente fechar aí as informações desse jogo? Alguma informação do Atlético que você acha que é importante a gente divulgar? Não falamos que o Atlético pagou ontem na dívida na FIFA, 8 milhões referente à contratação do Maicon Suel junto ao Udinese da Itália. Essa dívida agora é liquidada, essa foi a última parcela, esses 8 milhões. E o Atlético tem ainda a vencer 30 milhões com a FIFA para serem pagos nesse ano de 2021, mas a turma lá parece que o Caixa, Álvaro Vilas, está brotando dinheiro de lá de dentro, não é informado aonde que estão os recursos, mas a gente sabe que parte deles, ou se não até sua totalidade, vem aí da família Menino, do Ricardo Guimarães, que estão fazendo esses, de certa forma, empréstimos para o Atlético, que está quitando essas dívidas e não sofrer nenhuma sanção, como o Transferban, que é o impedimento de registrar novos atletas, porque o Atlético segue firme aí no mercado, observando jogadores já a pedido do Jorge Sampaoli para serem contratados para o próximo ano, né, a próxima temporada 2021. E um deles, né, Álvaro, é o seu querido Johan. Parece que o Sampaoli, o argentino, pediu a contratação, já comunicou à diretoria que gostaria de contar com o futebol do Johan na temporada 2021 também, viu, Álvaro? Prefiro o silêncio. Álvaro, o Johan vem sendo um dos principais jogadores do Atlético. Nas últimas 3 partidas, 3 gols, o Johan. O Johan acabou ocupando a vaga que era do Natan, né? Natan fez um grande primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Coincidentemente foi contratado em definitivo junto ao Chelsea, nunca mais jogou. Tomara, né, que a hora que o Johan for contratado em definitivo, ele continue jogando. É duro, meu filho. O camarada faz isso aí, tal, assina o contrato pro resto da vida, aí pronto. Aí vem o problema. Tomara que... Agora o Natan é um mistério, né, Nelson? O Natan vinha tão bem no time, teve uma lesão, né? Ele se lesionou, anteciparam o retorno dele. Ele mesmo falou em coletiva, palavras do Natan, que ele retornou antecipadamente e que ele estava se sentindo inseguro na hora de bater na bola, na hora de dar alguma arrancada. E a gente vê que, de fato, alguns lances, ele deixa de dar um chute, uma oportunidade de finalizar, ele deixa de finalizar. Provavelmente, psicologicamente, ele ainda não se recuperou, fica ali com medo de se lesionar novamente.
Nelson Rafael, eu quero falar do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. É um prazer falar do Supermercado Santo Antônio. 2 lojas em 7 Lagoas para melhor servi-lo. O Supermercado Santo Antônio tem oferta todo santo dia, distribui prêmios o ano inteiro. Recentemente agora 2 carros foram sorteados, vales compras e tudo mais. No Supermercado Santo Antônio você compra e paga as suas compras em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque pré-datado. É muita tradição, é muita história. Tem a loja da Rua Olavo Bilac, tem a loja do Bairro das Graças na Avenida Norte-Sul. São mais de 57 anos de tradição do nosso querido Supermercado Santo Antônio. E eu acabei de receber aqui também, vou divulgar agora no Tempo Esportivo, as ofertas do Sacolão Center de 7 Lagoas. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços da nossa região no Sacolão Center. É uma maravilha, né? E a Sandra mandou pra gente aqui, rapaz, cada coisa, cada oferta fantástica. Lembrando que o Sacolão Center tem o teleentrega, você também pode pagar no cartão de crédito, tem a loja no centro de 7 Lagoas, na Rua Doutor Pedro Luiz, e a loja na Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã. Atenção para as ofertas de hoje. Abóbora muranga, beterraba, mamão formosa e banana caturra, apenas R$ 2,98 o quilo. Melão amarelo, cebola extra e mamãozinho, só R$ 3,98 o quilo. Melancia, pingo de mel, olha aí, hein, Nelson? Melancia, pingo de mel, R$ 1,98 o quilo. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Nelson Rafael, vamos passar a régua, vamos fechar o Tempo Esportivo de hoje. Lembrando que amanhã tem transmissão em dose dupla na Eldorado e você participando também, né, meu amigo? É isso aí, Álvaro. Um grande abraço, mais uma vez um enorme prazer estar no Tempo Esportivo ao seu lado. Acho que trouxemos aí todas as informações para o torcedor. Só lembrando para a gente fechar que o América entra em campo hoje, a princípio sem o treinador Lisca. Ele foi julgado ontem pelo STJD e tomou 2 jogos de suspensão, já tinha cumprido 1. O América tenta um recurso agora de última hora para contar com o Lisca no banco de reserva. O América que vem forte aí na disputa do título agora, né? Já que carimbou seu passaporte para a primeira divisão, vai tentar aí seu tricampeonato brasileiro. E a gente sabe da importância do Lisca no banco de reservas. Com isso, Álvaro, eu vou me despedindo. Fique com Deus. Até uma próxima. Na sexta, eu retorno. E você amanhã tem um compromisso aqui com o nosso grande amigo Renato Fonseca, né, Álvaro? Fiquei sabendo aí que o pai do Renato tá separando briga de cachorro na chácara. Quase deu ruim, né, Álvaro? Amanhã o Renato tem que contar essa história no Tempo Esportivo. É, rapaz, separar a briga de 2 pastores alemães, de onde é que o Del Fonseca está com a cabeça, gente? Pelo amor de Deus. E o Nelson falou aí do América, jogo agora mais cedo, né? 4 horas em Pelotas contra o Brasil, abrindo a 36ª rodada da Série B. Obrigado, Nelson, obrigado a você de casa, obrigado pelo carinho da audiência, paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até amanhã com mais um Tempo Esportivo. Valeu, gente!